Olá, pessoal. Nas aulas anteriores, né, nós apresentamos para vocês os fundamentos, né, os princípios, os conceitos que estão por trás da eletricidade. Falamos de carga elétrica, força elétrica, campo elétrico, potencial elétrico, tá? Então, todos os fundamentos da eletricidade. A partir de agora, nós vamos apresentar para vocês alguns dispositivos elétricos, né, com base nesses princípios, né, que são bastante úteis no nosso dia a dia. Então, já vamos começar a estudar a eletricidade mais do ponto de vista aplicada, né? Então, vamos apresentar aqui para vocês, ao longo das próximas videoaulas, o que é um capacitor, o que é um resistor, né, o que é uma fonte elétrica, né, vamos concluir isso falando depois sobre circuitos elétricos, né, que são importantes aí no nosso dia a dia. Bom, então vamos começar apresentando para vocês um dispositivo elétrico que, né, bastante útil, né, bastante interessante de ser estudado, que é o capacitor. Então vamos lá aqui apresentar para vocês o capacitor, ok? Bom, aqui vamos falar de capacitância e de elétrica, essa propriedade aqui do dispositivo, da capacitância, né? Deixar claro para vocês o que é um dielétrico, tá? E aplicações práticas. Aqui temos uma foto antiga de como são esse dispositivo elétrico, né? E alguma utilidade, por exemplo, aqui, né, no teclado, aqui dos nossos computadores, né, usa um pouco essa propriedade. Mas vamos lá definindo o que é, nós vamos definir o que é a capacitância, o que é o capacitor. Na verdade, o dispositivo capacitor é tudo que pode ser definido, né, arranjado dessa forma aqui, né? Você tem um condutor, na verdade, dois condutores separados por um isolante. Então, você tem um condutor, material condutor, um isolante e um material condutor, né? Então, essa configuração condutor, isolante, condutor, é o que a gente chama de capacitor. Aqui uma figurazinha, duas cargas aqui. Bom lembrar que esses condutores têm o mesmo valor absoluto de cargas, mais cargas com sentido contrário, né? E aqui você tem um meio isolante, pode ser o ar aqui trabalhado como meio isolante, pode ser um meio material, um dielétrico, né? Que depois a gente vai falar também. Então, para esse arranjo condutor, isolante e condutor, né? Quando esses dois condutores têm mesmo o valor absoluto de carga, mais sinais contrários, né? Então, a gente pode definir aqui o que é uma capacitância, né, essa capacitância C, C maiúsculo aqui, como sendo justamente uma definição, tá? Essa característica aqui. A carga de um desses condutores, né, o valor absoluto dessa carga, dividido pela diferença de potencial entre esses dois condutores. Então, esses dois condutores têm uma diferença de potencial, isso aqui, né? A capacitância vai ser justamente a carga por unidade de potencial elétrico, de tensão elétrica. Né? Como a gente utiliza bastante essa unidade, no sistema internacional é o Faraday, né? Então, está aqui um Faraday, aqui é justamente um Coulomb por, né? Já que um Coulomb carga, a unidade no sistema internacional de carga é o Coulomb, né? E a tensão elétrica é o volt, né? Então, Coulomb por volt. Então, o símbolo de capacitor é justamente assim, ó. Uma linha, duas linhas paralelas na vertical aqui separada, dando uma ideia de que aqui a gente tem duas placas. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, tá? Pronto, como a gente calcula a capacitância? Aí a gente inicialmente vai trabalhar com capacitores no vácuo, ou seja, esse material isolante aí é o vácuo, tá? Então, primeiro a gente vai utilizar o capacitor, na verdade, mais simples que a gente
pode, apesar dos capacitores comerciais eles não serem capacitores de placas paralelas, assim como a gente está apresentando aí. Mas a gente vai apresentar esse aqui porque é um protótipo que a gente vai utilizar, né, a base para muitas coisas, tá? Então, nós temos, qual é o arranjo desse capacitor de placas paralelas? Como o nome mesmo diz, duas placas condutoras, uma com carga mais que outra com carga menos que. Capacitor, essas placas têm área A, estão distante de uma D, e aqui no meio é vácuo, certo? Então, como eu falei para vocês, capacitor é carga por unidade pela diferença de potencial entre esses dois condutores, ou seja, entre essas duas placas. Nos capítulos, né, nos vídeos anteriores, a gente já mostrou que para um capacitor, qual é o potencial entre duas placas, certo? É justamente sigma, o que é o sigma, carga por unidade de área, pelo epsilon zero, né? Então, se vocês olharem lá, né, é uma coisa que, quando a gente for calcular o campo elétrico devido a uma campo elétrico, né, devido a uma placa muito grande, né, a gente tem um campo elétrico uniforme aqui, tá? Só voltar lá nas videoaulas sobre campo elétrico de uma placa, né, inclusive de uma placa muito grande, né? Então, se a gente está aqui muito próximo, nessa região aqui, a gente tem um campo elétrico uniforme, que é justamente dado constante, né? Sigma por epsilon zero. Onde o sigma é justamente a carga, que está na placa distribuída pela unidade de área. Também vimos que, para essa situação, né, qual o potencial elétrico, né? É justamente o trabalho por unidade de carga. Então, seria um de uma carga trabalho para a gente levar uma carga teste daqui até aqui. Lembrar que o trabalho de uma força constante é força vezes o deslocamento. Se a gente imagina que a força e o deslocamento estão no mesmo sentido. Então, seria força por unidade, ou força multiplicado pelo deslocamento, não é isso? Então, saio por exemplo, levo uma carga teste Q0 da placa mais Q para a placa menos Q. Então, aqui tem uma força atuando que é Q0E, né? Que é carga vezes o campo elétrico, já que esse campo elétrico aí é uniforme. Vezes o deslocamento. Como o potencial elétrico é força ou trabalho por unidade de carga, então vai ficar campo elétrico vezes deslocamento elétrico, tá? Lembrar que o campo elétrico a gente já definiu aqui, olha como é que fica. Lembrar que capacitância é carga por ΔV. Então, é só substituir aqui, o ΔV, veja. Então, para um capacitor de placas paralelas, a capacitância é justamente o epsilon zero, né, que é a constante dielétrica do vácuo, e constante dielétrica, não, a permissividade elétrica no vácuo, aqui, vezes a área dividido pelo D. Então, a capacitância de um capacitor vai depender aqui, justamente dessa área e da distância entre as placas. Então, essa é a capacitância de um capacitor de placas paralelas. Vamos procurar aí outras geometrias associadas a esse capacitor, inclusive do ponto de vista comerciais, são mais frequentes, né? São mais utilizadas. Então, a gente vai colocar aqui uma esfera de carga mais Q, uma esfera de raio A, dentro de uma esfera oca aqui, ó. De uma esfera oca com raio B, mas com a menos que a carga. Tá? Então, esse é o arranjo, esse é o capacitor esférico, que a gente chama, né? Dois condutores, ou seja, uma esfera menor, de raio A, dentro de uma esfera oca maior, de raio B. A esfera interna tem carga mais Q, e a esfera externa tem carga menos Q. Então, aí, ó. Bom, aí o que é que a gente precisa? A capacitância da carga por ΔV, a gente precisa calcular esse ΔV, que é justamente
a diferença de potencial entre essas duas superfícies, ou seja, o potencial em B menos o potencial em A. Essa é a definição, né, que a gente já mostrou para vocês de potencial elétrico. Lembrar aqui, né, que como aqui nessa região aqui, o capacitor, ele ou nessa região aqui desse capacitor, o campo elétrico é justamente o campo elétrico devido a essa, né, se você aplicar a lei de Gauss, o campo elétrico vai ser devido a essa carga interna aqui. E é um campo elétrico que tem essa característica de ser um campo elétrico radial. Então, essa integral aqui de linha vai se transformar numa integral no raio, né? Uma integral no raio. E onde esse campo elétrico radial aqui é justamente o campo elétrico de uma, como se fosse o campo elétrico aqui, se aplicar a lei de Gauss, a gente já fez isso, de uma esfera, né? Na região externa, então é justamente o K, né? Que é 1 sobre 4 πε0, K, o Q, desculpa, o Q maiúsculo, dividir por R quadrado. Então, a dependência vai ficar só com R quadrado, você resolve essa integral aqui, né? Substitui, você consegue escrever a diferença de potencial com essa expressão aqui, né? Que é o K vezes Q multiplicado por 1 sobre B menos 1 sobre A. Tá bom? Bom, aí a gente, na verdade, a gente quer o valor absoluto, né? Então, como B é maior que A, isso aqui vai ficar dessa forma. Bom, então a gente vê que o ΔV vai ser Q, ou K vezes Q, B menos A sobre A vezes B. Bom, substituindo aqui na definição de capacitância, que é Q sobre ΔV, por um capacitor esférico, essa é a capacitância, certo? A vezes B dividido por K vezes B menos A. Lembrando que só depende aqui da geometria desse capacitor, ok? Qualquer dúvida, nas nossas aulas ao vivo, a gente faz o detalhamento dessa conta. Mas eu vou disponibilizar também esses slides, aí eu acho que fica mais simples para vocês compreenderem. Seguindo aqui, o capacitor cilíndrico. Aí agora a gente tem um cilíndrico sólido com carga Q e raio A dentro de um cilindro oco aqui de raio B, tá? Mais uma vez, a gente precisa calcular essa diferença de potencial entre essas duas superfícies aqui, né? A superfície do cilindro interno, a superfície do cilindro externo. Essa aqui é a definição de diferença de potencial. Mais uma vez, pela geometria, o campo elétrico vai ser radial, tá? Vai ser um campo elétrico radial. E aí é só ir voltar lá. O campo elétrico aqui, entre essas duas placas, é justamente o campo elétrico desse cilindro aqui de raio A. E a gente vai tratar esse cilindro como um cilindro muito grande, né? Um cilindro aqui de comprimento L. A gente já calculou, vocês podem utilizar a lei de Gauss aí para fazer esse cálculo. E a dependência com a distância é 1 sobre R, né? Lembrar que a gente já mostrou, esse cálculo é 2K sigma sobre R, é o campo elétrico aqui dentro. Então, você coloca aqui dentro da integral, resolve a integral, veja, a integração vai ser menos 2K. Lembrar que o lambda é carga por unidade de comprimento. Então, é só substituir aqui. Desculpa. Beber uma água aqui. Voltando, nós temos aqui K, Q sobre delta V, né? Então, a gente já calculou o ΔV aqui em cima, o valor, na verdade, a gente vai calcular o valor absoluto, só substituir. Então, a capacitância de um capacitor cilíndrico, ele vai ser o comprimento do cilindro dividido por 2KLN de B sobre A, onde B é o raio do cilindro maior, né, externo, e B é o raio do cilindro interno, tá? Bom, próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre
associação de capacitores. Tá? Então, até o próximo vídeo.